Olá, gente querida, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre inveja. E aí, meu amigo, minha amiga, nós estamos tratando esse assunto porque ele está muito em voga, especialmente em nossos dias. E aí eu queria perguntar para você, de imediato, para você, inveja, do que se trata? O que é inveja? E fazer o convite para você de nos acompanhar, de nos oferecer o seu carinho, a sua companhia nesses próximos 30 minutos. Marcos, e aí? O que que você acha? Como é esse tema para você? Me conte, tá com você. Vamos lá. Fala, meu amigo Raimundo Alves. Eu sou teu fã, hein? Professor Raimundo, gente da melhor qualidade. Essa questão de ser fã tem a ver também com o tema de hoje. A pessoa se diz fã, será que tipo que fã é este, né? Que fã é esse? Meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, internauta, prazer estar novamente na sua companhia. Obrigado aí pelo seu carinho, como o Raimundo falou aqui ao abrir o nosso podcast, Conexões, Temas da Vida, lá no YouTube, você já sabe, podcast, Conexões, Temas da Vida. E eu gosto de abrir sempre, antes de entrar no tema, de entrar com aquele bordão, com aquele slogan que eu carrego ao longo da minha vida como profissional de Claro. comunicação, de rádio. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, Raimundo. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza, meu amigo, minha amiga, fazer diferença, fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida. O nosso podcast de hoje, Conexões Temas da Vida, o tema inveja. Oh, que inveja! Que inveja é essa, hein? Por que sentimos inveja? Será que todos nós somos, Raimundo? Você como professor, como um pensador, como psicanalista também, por que será que nós sentimos inveja? É uma boa pergunta. Será que todos nós sentimos inveja? A inveja necessariamente é ruim? Inveja tem espaço na sua vida? Já teve inveja de algo ou de alguém? Foi vítima dos famosos invejosos de plantão? Desejar o que é do outro é inveja? De certa maneira, de certa forma, você, Raimundo, meu amigo, minha amiga internauta, de certa forma, você já parou e pensou: será que nós somos invejosos? Como nós lidamos com a inveja? Pare e pense conosco. O seu comentário, a sua participação aqui no nosso podcast é fundamental. De coração para coração, a bola está contigo, Raimundo. Pois é, Marcos, eu estou aqui tentando responder a estas perguntas, mas certamente encontrando certa dificuldade, não é? Porque, Marcos, são perguntas que precisam ser respondidas. Amigo, amiga, põe a mão na sua consciência, veja, acompanhe-nos. Você já invejou algo? Marcos lhe fez essa pergunta. E aí, Marcos, quando a gente pensa, você fez uma pergunta boa. O que é inveja? E aí talvez a gente poderia ajudar esse amigo, essa amiga, a pensar que inveja, inveja é uma admiração mal sucedida. Uh! Não é? É, é uma admiração em que, em algum momento, nesse percurso, ela sofreu um desvio. E aí, Marcos, ao invés de ser benéfica, ela se tornou nociva. Oh. E, portanto, esse tipo de pensamento, esse momento de reflexão, serve para nós percebermos onde, em qual momento da nossa vida, nós já nutrimos esse tipo de admiração mal-sucedida, ou também, Marcos, para a gente perceber assim, onde é que nós somos vítima dessa admiração mal-sucedida vinda do outro. E quem era esse outro? Sabe, o problema da inveja, Marcos, também, ele perpassa aquela ideia de que a gente só sofre, nós só somos vítimas de inveja
de pessoas próximas. A inveja ela vem de muito perto da gente. E é por isso que dói tanto, né? Mas enfim, vamos lá, Marcos. Eu até recordando aqui uma frase do Arthur dos Santos Saldanha, ele disse que a inveja é parceira do fracasso. E eu fiquei pensando nessa frase do Arthur, ou seja, a inveja pode ser contemplativa apenas, aquele sentimento no coração, essa é a minha percepção, ou leva você a tomar algumas atitudes negativas. Ou, a partir do sentimento de inveja, você pode mudar o rumo, mudar a direção e falar, não, eu também, assim como o outro, se o outro conseguiu, se o outro tem talento, tem habilidades, eu também tenho as minhas condições, as minhas possibilidades. Então, inicia com um sentimento assim, nesse sentido. Mas não é, de certa maneira, invejar e o sucesso do outro e me esconder só com esse sentimento. O outro tem, o outro consegue e eu não. Ou um sentimento de incapacidade, sabe? Aí, essa frase do Arthur, sobre que a inveja é parceira do fracasso, me faz pensar nisso. Eu acredito que em determinados momentos de nossas vidas, você pode desejar ou querer aquilo como o outro ou a outra, e aquilo se tornar algo muito ruim para você, se você não souber lidar com esse sentimento. O Raimundo, é uma das coisas que nós precisamos pensar nisso, porque a inveja, como foi feita no início aqui, pode ter sim um espaço em nossas vidas, porque todos nós, de uma maneira ou outra, temos algum tipo de inveja ou não, Raimundo? Pois é. Marcos, essa frase, ela é importante para nós, porque, no fundo, a inveja, essa inveja ruim, em termos técnicos, a gente chamaria de patológica, essa inveja ruim que nos move a fazer ou ter ações negativas em relação ao outro, ela surge de um fracasso, da percepção de um fracasso. Porque se a gente acreditar que uma boa definição para inveja é uma admiração mal-sucedida, ela é mal-sucedida quando eu percebo que eu sou incapaz de ter aquilo que eu invejo, aquilo que eu desejo. E aí, diante disso, dessa percepção de que eu sou incapaz de ter aquilo que eu desejo, aqui é o ponto em que eu desvio, e aquilo que era bom passa a ser nocivo. Tá? Então, tem isso. E aí, respondendo a sua pergunta, dentre as linhas da psicanálise, há uma autora, Melanie Klein, ela pensa que a inveja é constituinte. Todos nós temos para essa autora. E o que acontece é que ela faz uma distinção, uma inveja boa e uma ruim. Em termos mais, em linhas gerais, a inveja boa é a admiração, que me faz pensar como é que o Marcos adquiriu essa capacidade de comunicar que ele tem. Aí eu vou lá e, Marcos, como é que essa facilidade de comunicar-se vem da onde? Aí você diz, não, Raimundo, eu sou radialista, eu fui jornalista, sou jornalista. Aí eu digo, então, rádio e TV, jornalismo, fez do Marcos ter essa capacidade que eu admiro. Então, se eu fizer esse percurso, eu posso também ter uma boa comunicação? Oh, posso. Essa é a inveja boa, essa é a admiração popularmente conhecida. O desejo de querer aprender, né? Isso. Já que você falou sobre esse ponto, esse conceito nessa linha da psicanálise, já na linha da psicologia, ela diz que a inveja é um deslocamento, um termo bacana, né? Um termo legal da aí, inveja, tá é um vendo? deslocamento da energia, do potencial do indivíduo. Ele transfere, em vez de usar esse potencial, essa energia para ele, para crescer, sabe, esse aprendizado, esse desenvolvimento humano, ele transfere essa energia para uma preocupação exagerada com a satisfação do outro.
com o prazer do outro. E ele perde o foco. Perde o foco, né, dele mesmo. Ele transfere para o outro e perde um pouco. Essa energia ela vai diminuindo na vida dele, porque ele focaliza no outro, o Raimundo. Então, é um entendimento, é interessante pensar nisso, ou seja, a gente fica tão preocupado com o outro, no sentido do sucesso, que esquece da gente, das nossas possibilidades, do nosso potencial. Ô, Marcos, faz sentido, sim. Faz muito sentido. A energia que era para eu investir em mim, eu vou me preocupar com o outro, com o que ele tem, com o que ele possui. Olha, muito sentido. Não tinha pensado assim, não. Muito bom isso. E tem uma ideia também do indivíduo, né? Nós nascemos em sociedade, nós viemos a este mundo para viver em comunidade, em sociedade. E na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa identidade, a nossa personalidade, a gente é instruído, é natural do ser humano, né? Existe esse princípio também de nos comparar com o outro, de visualizar o outro, de perceber o outro e de começar a fazer essa comparação que é saudável, você começar a perceber. Só que nós, nessa comparação, se nós não entendermos alguns princípios emocionais, de inteligência, sabe, de bom senso, a gente vai entrar naquele princípio do exagero. Sim. Se colocar, de focalizar o outro e perder a nossa identidade, de vez de construir a nossa identidade. Aquilo que você disse no início, ó, fulano, como é que você conseguiu chegar até aqui? Fulano, qual é o caminho, né? Como que eu posso também chegar nesse ponto? Como que me ajuda? Ou comparando, e também entender as nossas limitações. Não, isso aqui é a questão até de vocação. Isso aqui não é para mim. Ele tem mais habilidade que eu nessa área, ele tem. Eu preciso me descobrir também. Eu também sou importante, assim como ele é importante, né? Cada pessoa. Então, essa ideia de se comparar, eu acho que é preocupante isso se não soubermos administrar essa comparação com o outro. E veja, Marcos, não há, vamos pensar, não há problema na comparação. O problema é que a gente não nos preparamos, nós não nos preparamos para ela. E aí, quando ela chega, a gente sempre se coloca como inferior. E aí, um recadinho para os pais, Ou talvez, Raimundo, não só como inferior, mas às vezes a gente se coloca como achando que a gente é melhor. ou achando como que é superior melhor. também. E essa Isso. Porque eu me sinto muito mais capacitado. Eu me recordo, deixa eu até dar um exemplo Conte. Da minha rotina. Algum tempo atrás, eu fui jogar futebol. Oh. E o treinador, já me conhecia, estava lá no time, nossa, aquela coisa toda. E ele, na minha posição, ele colocou um rapaz que era bem pior do que eu, era bem ruim, sabe? Aí foi passando o tempo, primeiro tempo, ele não me. Aí, em determinado momento, eu cheguei no treinador e falei assim: ô treinador, eu não estou te compreendendo. O rapaz está jogando aí, gente boa, aquela coisa toda, mas eu sou muito melhor do que ele. Eu sou muito melhor do que ele. Eu estou aqui na reserva, eu segurei a onda aqui, mas depois eu fui percebendo isso, depois eu fui me analisar, que eu queria jogar. Essa que é a verdade. E considerei o outro bem inferior do que eu. Não como pessoa, mas no talento, na arte do futebol. Né? E ele acatou, sabe, o meu argumento e me colocou, e tirou lá o indivíduo. E pior que eu não joguei tão bem assim também, não. Não joguei isso. tão bem como eu achei que eu jogaria. Então, a gente precisa cair na nossa. Dar oportunidade para todos, entender que o espaço é para todos. E se você tem talento, se você tem habilidade, se você tem determinação, você vai alcançar o seu espaço. Você não precisa derrubar o outro, você não precisa querer que o outro fique em segundo plano para que você seja exaltado. Compreende? Sim, puxa, que legal. Foi uma situação que aconteceu que depois eu fiquei me perguntando sobre esse sentimento que me levou a falar com o treinador para tirar o outro e me colocar. Olha que interessante. Poxa, obrigado por compartilhar, né? Isso, muito bom. E aí, como eu dizia, nossa, Marcos, muito bom isso, né? Muito bom. Eu ia dizendo, né, um parênteses aí para os pais, não é? É muito comum
infelizmente, que os pais, hora ou outra, tendo mais que um filho, ele tem esse jeitinho de dizer, olha, mas o fulano passou, o fulano conseguiu. E essa comparação, ela é sem preparo. Se nós estivéssemos uma cultura familiar de pensar as questões emocionais, cognitivas, aí sim talvez a comparação fosse interessante. Mas a gente não tem essa cultura. Então, quando a comparação se apresenta, ela não se apresenta de forma positiva. E aí isso gera rivalidade entre os irmãos. É muito ruim. E eu lembro de um, eu não lembro o nome agora, depois eu coloco, mas um presidente americano ele disse que a comparação é a ladra da felicidade. E é interessante, né? Mas ela é a ladra porque a gente não tem alicerce. E aí, quando ela surge, é claro que ela vai roubar mesmo a felicidade, porque o irmão vai ficar contra o outro, o esposo vai ficar contra a esposa e vice-versa. Porque nós não temos essa cultura de comparação. A gente não, perdoe-me, a gente não tem a cultura de preparar para comparar. Porque daqui a pouco eu posso olhar alguém na TV e dizer, eita, eu tô quase lá, hein? Deixa eu estudar um pouco mais, eu tô quase lá. Olha, uma comparação boa aí, que me motiva. Agora, se eu não fui alimentado, nutrido para esse pensamento, ao ouvir o sujeito na TV, ou eu vou diminuí-lo, ou eu vou ficar muito desanimado. Falar, olha, esse tá um nível muito alto, não vou conseguir. E a ideia não é essa, a ideia não é essa. A ideia é que a gente busque saúde, né? Que a gente nos movimente a partir de um estado saudável. Muito bem, vamos lá, Marcos, está com você, me diga. Você começou a falar um pouco sobre o perfil da inveja, como que a inveja flui no nosso Uhum, coração, na nossa vida, nas nossas relações. E geralmente a pessoa que está lidando, que está permitindo a inveja trabalhar na sua vida, uma das situações que a gente pode destacar é que o invejoso ou invejosa não se alegra com o sucesso, com as conquistas do outro. Ele não fica feliz. Simplesmente com isso. Simples assim. Às vezes pode ser até alguém da família, né? Não se sente. sim. Às vezes um irmão com outro irmão, com um irmão, não se sente feliz porque o outro está sendo elogiado e as pessoas estão aplaudindo, dizendo, olha, e você não, né? E você se sente mal. Geralmente a pessoa invejosa gosta de criticar. Ela vai criticar de diversas maneiras Sim. o outro, ou seja, para que o outro transferir para o outro, que o outro seja foco-alvo, né, de críticas. Também não faz elogios sinceros, o invejoso. Ele é interesseiro, não é algo sincero, a gente percebe isso. Uma das Uhum, coisas que eu e você, nós, meu amigo, você internauta, você que está conosco aqui no nosso podcast, Conexões, Temas da Vida, obrigado, né, como diz o outro, né, uhum. o cantor, obrigado pela sua presença, pela sua participação, seus comentários, o seu like. Por favor, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, no nosso podcast, né, Conexões, Temas da Vida. Geralmente, a pessoa invejosa, ou que está com sentimento de inveja, ela quer diminuir o outro, quer ela menospreza, que ela desprezar o sucesso, a conquista, desvalorizar as conquistas do outro. São pessoas, muitas vezes, também que tendem a ser competitivas, que querem competir. Eu vou mostrar que eu sou melhor. Se ele corre 2 quilômetros, eu corro 4. Né? Coisas assim. Gostam de ouvir os problemas dos outros com o propósito de fofocar, de espalhar, de usar aquilo, ou mesmo para se sentirem melhor. Tá vendo? Eu não sou assim. Então, há diversos tipos, né, perfis da inveja. Então, você tem percebido isso na sua. Você, meu amigo, você, minha amiga, que nos acompanha aqui no podcast, você percebe isso ao seu redor? Você talvez já agiu assim também? São pontos que você precisamos trabalhar, Raimundo. Sim, são pontos, mas nós precisamos trabalhar. Sim, porque a inveja, como qualquer outro sentimento ou emoção, para ela se tornar nociva, basta que a dosagem seja alta, é como o remedinho, né? Como o fármaco.
Basta que a gente exceda na dosagem que virou droga em relação ao veneno, ao remédio, e basta que a gente não dose bem as nossas emoções para elas se tornarem nocivas. Porque você falou bem assim, ó, o invejoso, ele quer menosprezar o outro, destruir, diminuir. Pois é, porque isso primeiro já revela uma certa imaturidade. Geralmente, todo invejoso é imaturo, grave isso. E aí, diante dessa imaturidade, ele não suporta lidar com esse sentimento. E aí, para acalmar-se, o que que ele faz? Ele danifica o objeto que ele deseja, ele diminui. Aquela pessoa que diz assim, Marcos, você viu o cargo de fulano? Aí o invejoso, imaturo que só, diz, mas também foi QI. E aí é quem indicou, ele está se referindo, né? Ele não valoriza, ele não diz, mas também esse menino está trancado os 7 dias da semana aí, comendo livro. Claro, ele merece estar onde ele está. Não, o invejoso diz, mas também tem alguém lá que o colocou. Não, mas calma aí, você está diminuindo. Olha o esforço dessa pessoa. Mas o invejoso quer minar, ele quer diminuir. E isso para acalmar esse sentimento que está muito assim intenso dentro de si. Então, para acalmar-me, eu ataco o outro. É muita infantilidade. É Tá? verdade. E essa infantilidade e essa maturidade também, a maturidade, que é o contrário, né, dessa imaturidade, dessa infantilidade, é sinônimo de crescimento, de percepção como pessoa, como Sim. indivíduo, de ter, sabe, de saber o seu lugar. Eu vou usar mais um exemplo do futebol. Eu vi recentemente, foi ontem, no Hum, futebol, um atacante chamado Davidson. Ele é bem reverente, pessoal, o estilo dele, ele é atacante, joga no Cuiabá atualmente. E ele jogando, ele foi num ataque, o zagueiro chegou e deu um chapéu nele, um lençol que nós chamamos na gente de futebol, jogou a bola por cima, com muita categoria. uhum. Sabe aquela coisa que aí a torcida vai até que ela vai tirar onda com ele, com o ataque com o Davidson. Sabe o que o Davidson fez? Hum. Depois que a jogada prosseguiu, ele foi lá e cumprimentou o zagueiro. Tipo Ah, assim, ele aplaudiu ainda. Não foi com aquela coisa sarcástica, sabe? Ele foi e cumprimentou assim, poxa, parabéns, que jogada que você me deu. Sabe, nossa, isso é raro. é raro. Essa atitude é rara, sabe? O cara entender o outro, o talento, o outro fez uma coisa que merece aplauso, que foi bem feito. E aí, eu estou contando isso, estou fazendo esse link, essa ponte, para dizer um dos perfis de pessoas que são extremamente invejosas é o sarcasmo. Ela usa do bom humor, entre aspas, da brincadeira, para usar aquela brincadeira, aquele bom humor, para diminuir, para atacar o seu objeto. Você usou essa expressão, o seu objeto É, de inveja. Ele quer, naquela brincadeirinha, ele quer destacar a fraqueza do outro, ele percebe ali. Então, assim como o elogio, ele faz o contraponto do elogio. Ele começa a destacar ali aquela coisa, e as pessoas vão rir, dar gargalhadas, mas ele quer deixar a pessoa desconfortável. E ele se sente melhor com isso. Então, tem diversos tipos, né, de invejosos, da maneira como eles atuam muitas vezes, ou mesmo nós. ou mesmo nós, Tem um irmão. invejoso direto que é na lata, né? Ele já fala, as pessoas, não, porque inveja mata, hein? Inveja mata. Os caras até respondem assim. Tem um invejoso pessimista, né? Mas tá vendo? Mas também é isso, começa a rebaixar de toda maneira o Uhum. outro, né? Negativo, querendo. É muito comum hoje em dia. E às vezes é natural na pessoa, a pessoa nem percebe isso, porque ela não se pergunta, não se preocupa. Ou alguém não sentou com ela e disse para ela, né? Falta isso às vezes. Talvez, eu não sei até que ponto, você sentar com a pessoa e amorosamente. Primeiro, eu acho que uma das maneiras que nós podemos tratar a pessoa que a gente percebe que tem inveja da gente é você sentar com ela e destacar as coisas boas que ela tem. Porque ele tem coisa boa. Todos nós temos coisas boas. Trabalha as coisas boas no invejoso, transfere para ele, reconhece que ele tem valor. E aí o invejoso fala, poxa, aquela pessoa
eu penso assim, eu já tenho agido dessa maneira, até tentei puxar o tapete dessa pessoa, e a pessoa vem e me valoriza, ou me faz um elogio, porque o elogio ele é sincero quando você percebe algo sincero, uma qualidade que a pessoa tem. Então, quando eu digo isso publicamente ou com a pessoa, isso pode quebrar. É uma das ferramentas que nós podemos ter e usar para quebrar esse clima de competição ou de inveja que pode ter. Você valorizar o outro, assim como ele é imaturo e não consegue, mas você consegue perceber isso. Eu acho que é uma maneira que nós podemos tratar a pessoa. E eu acho que pode curar, que pode restaurar, que pode ajudar a pessoa. Está aí uma dica. Fica essa dica. Conexões, né? É Nosso isso. podcast, Momento Conexões Tempos da dica do Vida. nosso podcast. E você Isso. pode, meu amigo, minha amiga, por favor, coopere, participe conosco. A sua participação, né, os seus comentários, olha, são muito importantes. Suas dicas, sugestão de temas, né? Faça lá seus comentários, por favor. Inscreva-se no nosso canal, deixe aquele like. O like, isso fazer bem para o nosso ego também, tá? Por Sim, favor. Né? por favor. A visualização, né? Então, por gentileza, meu querido, minha querida, participe conosco lá no YouTube. Professor Raimundo. Marcos, eu estou pensando, você falou assim que a inveja mata. E olha, e mata mesmo. Puxa, como mata. E veja, Marcos, e você, meu amigo, minha amiga, quando a gente afirma que inveja mata, primeiro a gente não está descobrindo o fogo, você sabe disso. Agora, mata e não apenas literalmente. Quando a gente pensa em literalmente, é um perigo, é um dano, é muito ruim, é verdade. Todavia, observe as pessoas ao seu redor e perceba que quantas coisas elas já mataram. Amizades, vínculos saudáveis, confianças, amizades de décadas são mortas por esse sentimento imaturo e com um potencial destrutivo muito grande. E literalmente, você sabe, inveja mata, e inclusive está com você, Marcos. Vamos lá, traga-nos um Bem exemplo de uma lembrado, bem inveja lembrado. que Inveja mata. mata. Ô, Raimundo, assim como você, eu tenho mais de 30 anos que eu tenho um hábito de ler a Bíblia. Eu, Certo. particularmente, assim, eu gosto de ler livros. Você Uhum. também gosta, estou vendo sua biblioteca aí, mas a Bíblia faz uma diferença na minha vida, porque através das porções, das páginas da Bíblia, eu tenho muitas dicas, muitas orientações para a minha vida. Uhum. Então, eu comecei a ler a Bíblia mais profissionalmente, no sentido de que o meu professor de locução de comunicação dizia: leia a Bíblia em voz alta, que vai ajudar a sua dicção, a sua pronúncia. E depois eu comecei a querer entender o que a Bíblia diz. Lá em Gênesis, capítulo 4, assim, no início, né? Gênesis é a criação de todas as coisas, diz a Bíblia. Nós temos lá os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. E lá em Gênesis 4 vai descrever como que a inveja mata. Se deixar ela conceber e nascer e desenvolver em nossas vidas, olha, vai destruir a minha vida, a sua vida, as pessoas que estão ao nosso redor. Então diz lá que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos, o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E diz que Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. E Raimundo, diz também a meu amigo internauta que, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou Deus. E aí que entra um detalhe. Então, partiu de Caim trazer uma oferta para Deus, depois Abel trouxe também de uma oferta, e diz que Abel trouxe o melhor, né, as primícias, trouxe o melhor para Deus, ele separou, ele falou, quero levar e oferecer o melhor para Deus. E diz que Deus teve prazer, gostou, ficou nítido que Deus teve prazer na oferta do Abel, mas que na oferta do Caim não foi, Deus não sentiu
bem com isso, não agradou Deus. E diz que Caim se irou com aquela situação. Diz lá na parte B do verso 5 de Gênesis 4, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, mudou o seu rosto. Ele foi aquele invejoso que ficou muito claro. Ele ficou chateado, cheio de inveja com seu irmão Abel, seu rosto mudou. Mas Deus trabalhou com ele. Verso 6, Deus falou com Caim: por que você está com raiva, o Caim? Por que seu semblante mudou? Por que você está diferente, Caim? Aí que entra essa questão de eu e você, de nós trabalharmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu posso ficar chateado, eu posso ficar irritado com muitas coisas. O problema é como que eu lido com a raiva, com a chateação, como que eu trato isso na minha vida. Será que eu permito que esse sentimento, tire a minha paz, meu sossego, ou transfira para o outro um sentimento de raiva, de vingança? Pode acontecer, já aconteceu na nossa vida, mas isso pode levar a uma situação, como foi a Bíblia diz, o primeiro acontecimento ruim de morte. E Deus tentou tratar isso com Caim. Caim, o que aconteceu? Por que você está diferente comigo? E talvez eu e você devemos estar também nos perguntando e perguntando ao outro. Raimundo, o que você pensa quando você lembra dessa passagem, desse texto de Gênesis capítulo 4? Marcos, essa é uma passagem importante, assim, e Deus fez questão disso estar no início. Certamente Deus quer nos ensinar muita coisa a partir dessa passagem. Mas um ponto assim, Marcos, olha, relacionar-se com o invejoso é sobremaneira difícil. E aí você percebe, a partir dessa leitura, o quão difícil é. Porque o Caim, você acha que Caim não poderia aprender com seu irmão? Fala, meu caro, me diga, como é que tu agradou a Deus? Eu quero também. É um caminho, mas esse é um caminho muito maduro. O invejoso não tem essa maturidade. Mas olha, Sim. Pode falar. De ter essa disposição para dizer, não, me ensina, eu quero isso também. Eu quero alcançar esse favor, essa aceitação, aprovação de Deus, mas preciso que você me diga, eu quero isso, mas me diga como é. O invejoso não Deus tem. diz isso, né? E Deus trata isso com Caim, porque ele vai dizer no verso 7, olha, o Caim, se você agir bem, se você proceder bem, não é certo, você será aceito? Se você fizer a coisa certa, com a atitude certa, com o sentimento certo, não importa a oferta, não importa o presente, o que importa é a atitude, a maneira como você oferece, a maneira como você reage às circunstâncias da vida. E Deus está falando com Caim, ô Caim, se você agir correto, você vai ser aceito. Se você ter uma atitude digna. Agora, se você, todavia, como você gosta de falar, todavia, você não se cuidar, não proceder bem, eis que a coisa ruim, a morte, o negativo, está batendo a sua porta, o Caim. E o Caim não conseguiu lidar com isso, ele negou, ele saiu fora, e ele vai para o campo, ele age, ele planeja, e ele acaba matando seu irmão. Então, eu e você, nós que estamos nesse podcast, pensa bem na sua vida, na maneira como você trata os sentimentos, as emoções, e na maneira como você relaciona com Deus no seu dia a dia. Porque me parece, olhando para o texto bíblico e pelo que a gente vai percebendo nas páginas da Bíblia, quanto mais eu me aproximo do Deus que se revela na Bíblia, mais condições eu tenho para me, ter condições saudáveis de viver uma vida melhor, de ser um cidadão, um indivíduo com condições melhores de viver nessa vida. Então passa muito por isso, a fé, o exercício da fé, entendendo e conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Raimundo. Essa compreensão sobre Deus, Marcos, e você, amigo, que está nos acompanhando há 30 minutos, olha, a nossa compreensão sobre Deus nos ajuda a amadurecer e a entender que eu não preciso
desejar de forma mal intencionada o que o outro tem, porque se sou filho de Deus, há algo de bom para mim que vem do próprio Deus. E aí, Marcos, nós estamos chegando à hora de colocar uma vírgula. Opa, que vírgula! Mas Pois eu vou é. citar o poema aqui, o Por poema da favor, Ivone. isso, Vou citar o vamos. poema da Ivone Claro. Boechat. Uhum. Eu fiz aqui um apanhadozinho, um resumo desse poema dela, da Ivone Boechat, que é o seguinte: inveja, perda de tempo em vão, ódio mudo na contramão, vento que derruba tudo ao chão. Inveja é luta desperdiçada. A inveja puxa a vida para trás, para baixo, deturpa, divide, produz tormentos, acende lamentos, tira a paz. Ivone Boechat. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Sempre de bem com Deus, de bem com a vida. E tem uma outra frase, a vaia é o aplauso dos invejosos. De bem com Deus, de bem com a vida, conexões, temas da vida. Raimundo, tchau, tchau. Bom, tchau, obrigado. Tchau, Gente, você. obrigado por estar conosco até esse momento. Muito obrigado mesmo. Tchau, até o próximo encontro.